Bom dia uma vez mais. Eu convido você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Na providência do Senhor é onde nós paramos a nossa série de exposição no livro de Gênesis. Estamos na terceira e última parte. Se Deus assim permitir, nós encerramos em algumas semanas, em alguns meses, a exposição do livro de Gênesis. Temos visto que Gênesis tem passagens que nos exortam, vemos que passagens que nos dão esperança, e temos visto como na providência do Senhor, as passagens de Gênesis nos apontam para Cristo Jesus, em quem nós temos salvação. E em particular, o que temos visto em termos de aprendizado espiritual, é que a narrativa da criação, em Gênesis capítulo 1 a 11, nos mostra de que há um Deus, Criador dos céus e da terra, nos mostra os efeitos do pecado e a profundidade dos efeitos do pecado e nos aponta para a esperança naquele que haveria de vir, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que nós já sabemos por outras passagens e a revelação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em Gênesis capítulo 12 nos é apresentado um homem que tem uma parte importante nessa história, na história da redenção. O nome dele é Abraão. E na história de Abraão nós temos tido lições que nos exortam, nos dão esperança, nos apontam para Cristo Jesus, aprendendo sobre fé. Vimos como Deus trabalha com padrões e padrões que sustentam, que esticam, que amadurecem nossa fé. Na vida de Jacó nós vimos a graça de Deus. A graça de Deus de uma forma especial, num homem que teimava pelos seus caminhos e tinha que aprender de Deus, de que tudo é pela graça. E agora o personagem que nós fomos introduzidos em Gênesis capítulo 37, José, nos ajuda a entender a providência de Deus. Pare e pense um pouco agora, você, crente em Cristo Jesus, século 21, VAR do Paraíba. Quando nós entendemos de que há um Deus, Criador dos céus e da terra, entendemos como fé nos foi dada e como ela é amadurecida. Entendemos o poder da graça de Deus que transforma. E tocamos a vida cientes de que uma boa providência, sábia e amorosa nos guia. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Gênesis dá para nós os fundamentos da nossa fé. É de suma importância entendermos como a providência de Deus age e os conceitos aqui dados não são jogados de forma abstrata e misteriosa. É visto na vida de um homem de carne e osso chamado José. Então a história de José aponta para uma história maior. A história do nosso bom Deus que guia o seu povo, que nos conduz com a sua sábia, amorosa, soberana providência. Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 23, se eu fosse dar algum título, seria a intrigante e abençoadora presença de Deus. E se eu fosse gravar o Globo Repórter, eu colocaria o que ela faz, como se manifesta, onde vive. Quais são os paradigmas que são quebrados quando nós entendemos a providência de Deus? A presença abençoadora e intrigante. Porque você vai ver que é um tema recorrente, é uma ênfase no capítulo 39, diferente de Gênesis 37, como se Deus estivesse apenas nos bastidores e não é mencionado. Em Gênesis 39, ele está logo lá. É constante. O Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. É a presença de Deus. Então, o que eu espero que você preste atenção na leitura do texto? Eu quero dar para você 3 pontos importantes para você prestar atenção quando nos preparamos para ler o texto bíblico. Você vai ver nos versículos 1 a 6 que José foi levado à casa de Potifar e era evidente para todos que o Senhor estava com ele. Era evidente para todos que o Senhor estava com ele. Olha que fascinante isso. E quem identifica que o Senhor estava com ele não são seus irmãos, não são os irmãos da igreja, são os ímpios. São os que não conhecem a Deus. Identificavam algo diferente em José. Nós vamos ver nos versículos 7 a 20, de que a mulher de Potifar também tinha notado algo em José. E não era que o Senhor estava nele, mas era a sua formosura. José puxou algo da sua avó, da sua mãe, e era a sua formosura. Era um homem bonito, era um rapaz bonito, era um rapaz atraente.
Isso chamou a atenção da mulher de Potifar, que o tenta insistentemente, inventa males contra José, e José acaba preso. E o Senhor estava com ele. E a terceira parte do nosso texto mostra que o Senhor abençoa José na prisão. E tudo segue prosperando em suas mãos. Onde? Na casa de Potifar. Onde? Na prisão. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 23. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tenho-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, expressando a Deus fé de que o Teu Santo Espírito é quem fala aos nossos corações. Então, apesar, ó Deus, do pregador, apesar, ó Deus, das nossas falhas e limitações, que o Teu Santo Espírito leve, ó Deus, a Tua palavra, imprimindo a Tua vontade no coração do Teu povo. Isso nós pedimos, ó Deus, reconhecendo que é a Tua vontade. Na certeza, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido até aqui e continuará a fazer pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. A intrigante e abençoadora presença de Deus na vida de José e na tua vida. Antes de extrairmos alguns princípios que aplicam à nossa realidade, vamos olhar mais uma vez para os personagens envolvidos e ver como que Moisés, movido pelo Espírito Santo, descreve cada um deles e como eles contribuem para a história. Porque a descrição dos personagens,
o desenvolvimento da narrativa. Vai dar a ênfase que eu e você precisamos para entender o agir do Senhor na sua silenciosa providência, para entender o agir do Senhor na sua intrigante e abençoadora presença. E o primeiro deles é José. Você lembra de José? José foi introduzido para nós em Gênesis capítulo 37. Nós havíamos ouvido falar do nascimento de José e as primeiras características de José nos são apresentadas em Gênesis 37. Ali nós tínhamos evidências de que José era um jovem imaturo. Um jovem imaturo. Um jovem imaturo cujo sucesso e favoritismo do pai subiu a cabeça, e ele então passa a jogar na cara dos seus irmãos uma série de realidades, de fatos que ele não fazia sentido, não havia um entendimento preciso do que era, mas ele era um jovem imaturo. José foi vendido então para mercadores que o levaram para o Egito, e aqui José passa a ser descrito de uma forma diferente. Ele já não é mais um jovem imaturo, mas logo no versículo 2, como resultado do Senhor com José, não mais debaixo do favoritismo do seu pai, onde ele era um jovem imaturo, agora, com a mão do Senhor sobre José, ele não é um jovem imaturo, ele é um homem próspero. Entenda que a chave da maturidade cristã não é resultado de você fazer sentido sobre uma porção de coisas, ou você dar vazão aos seus desejos, por mais religiosos e informados que eles sejam. De que a nossa maturidade, meus irmãos, é fruto da boa mão do Senhor sobre nós. José aqui é descrito como um homem próspero, não na validade do seu caráter, não como resultado da sua sabedoria. Ele é descrito como um homem próspero, como resultado da boa mão do Senhor sobre ele. Essa é a providência de Deus, que agora vai carregar a bênção do Senhor sobre José para os seus propósitos futuros. José vai ser abençoado, nós vamos ver que grande parte dessa bênção é descrita em bens materiais, mas esses bens materiais não é simplesmente para o usufruto e prazer de José. Apontava para o propósito máximo de Deus, carregando José, a história da família da promessa, para que o descendente da mulher esmagasse a cabeça da serpente. É a providência de Deus trabalhando de acordo com os propósitos de Deus. Lembre-se então de onde José saiu, da imaturidade agora para um homem próspero, um homem maduro. A presença de Deus na vida de José é constante. É constante na casa de Potifar, versículos 2 e 3. É constante na prisão, versículos 21 e 23. Porque a bênção do Senhor e a presença do Senhor não é condicionada ou limitada às nossas circunstâncias, mas pela providência sábia, amorosa e poderosa de Deus. Pare e pense e reflita sobre isso. Não há onde você se encontre ou vá, que a boa mão do Senhor não está sobre os seus filhos. Que segurança! Quando nós paramos para pensar a dinâmica de uma comunidade como essa, irmãos passando por momentos de intensa alegria, irmãos hoje no hospital, irmãos aguardando diagnósticos, ainda coisas muito incertas. Deus está aqui, Deus está lá e Deus está sobre os seus. José era agora um homem próspero, maduro, por causa da boa mão do Senhor. E ele expressa essa maturidade em lealdade a Potifar e compromisso com Deus. Visto de uma forma máxima no versículo 9, quando agarrado pela mulher de Potifar, quando tentado pela mulher de Potifar, ele diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Seu compromisso é com Deus. A maturidade e a prosperidade desse homem agora está vinculada ao seu compromisso com Deus. É o seu coração. Por isso, não importa as suas circunstâncias, não importa onde você esteja, desde que você leve consigo um coração compromissado com Deus. Para ser bênção aqui, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, levando consigo um coração temente a Deus. A tentação que ele sofre envolvia mais do que prazer sexual. Nós não vamos limitar a história de José aqui em particular, simplesmente, olha, diante de tentações sexuais, fuja, diga não. Isso é um pouco óbvio, ok? Isso é bem óbvio, nós vamos fazer esse ponto, mas eu quero ajudar você a entender, à luz da palavra de Deus, de que tem mais na tentação sexual do que o prazer sexual. A tentação que José sofre aqui não é simplesmente a sedução de uma mulher bonita,
não é simplesmente a sedução de uma mulher agradável que está prometendo para ele loucuras de prazer. Não é isso que está acontecendo aqui. Nós temos uma mulher que tem autoridade sobre José, que tem poder sobre José, que o trata como escravo, claramente dizendo o seguinte: deita-te comigo, senão sua vida vai ser miserável. José tem uma decisão importante para tomar e muitas vezes é onde nós nos encontramos. Não referentes ao conteúdo sexual, mas por vezes a sua tentação não é para se entregar ao prazer, mas é de evitar dor. José está diante de uma tentação intensa, em que alguns minutos de prazer poderiam também evitar anos de dor. Essa é a tentação de José. É um negócio difícil, mas o seu compromisso é com o Senhor. O seu compromisso é com o Senhor e a sua confiança não são os resultados imediatos, mas o que a boa providência de Deus irá trazer no seu caminho. Que ele já tem certeza, por causa das promessas que foram dadas para a família da promessa. Nós temos também o personagem chamado Potifar. Potifar é esse homem que nós não temos muitas informações, apenas que ele reconheceu que o Senhor estava com José. Nós não sabemos se ele viu José lendo a Bíblia e fazendo devocional. Obviamente, entenda, né, o ponto. Nós não sabemos se ele ouviu José cantando hinos. Canta minha alma, canta o Senhor. Esse cara é diferente. Ele viu algo em José que tinha a ver com a presença do Senhor e o resultado do trabalho de José. Suas mãos estavam abençoadas. E ele viu isso e reconheceu que o Senhor estava com José. Diante das evidências, então, do agir de Deus sobre José, Potifar confiou sua casa a José. Meus irmãos, nós estamos diante de um programa um programa de trainee intenso para José. Porque para chegar no segundo governante de todo o Egito, ele tinha que aprender algumas coisas, ele tinha que demonstrar algumas coisas. Ele está sendo testado. Agora ele é colocado diante de toda a casa de Potifar, que não era pouca coisa. E Potifar tem algo a mais aqui nele no versículo 19 e 20. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Meus irmãos, eu suspeito que Potifar sabia a mulher que tinha. Eu tenho fortes tendências a acreditar de que Potifar ouviu aquela história e se viu na seguinte situação: essa mulher aprontou de novo, ou eu me livro dela, ou de José. E José é um homem que põe a mão nas coisas e prospera. Ah! Porque nós estamos falando de um homem poderoso, nós estamos falando de um homem que dá ordens com os olhos e as ordens são executadas, diante de um servo que supostamente teria tentado abusar de sua mulher, e eu tenho a impressão de que ele não enviaria para a prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Eu tenho a impressão de que ele mandaria executá-lo de forma sumária. Potifar sabia a mulher que tinha. E na providência de Deus agora, diante do seu dilema, provavelmente falou assim: olha, eu vou ter que tomar alguma providência, vou amenizar aqui, não vou conseguir me livrar desse fardo, não é? Ele então dá um tempo para José. Põe José no cantinho do pensamento. Na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Você conhece a história e você sabe quão importante é José chegar lá. Ele precisa chegar lá. Porque a prisão dos prisioneiros do rei vai ser o estágio necessário para que ele alcance o trono do rei. José não está entendendo nada disso. E na providência de Deus, muitas vezes nós não entendemos nada, porque nós não temos a visão do fim da história. José não tem a visão do fim da sua própria história. Potifar então demonstra misericórdia a José, não o executa e o envia então para a prisão. A mulher de Potifar. A mulher de Potifar olhou José com desejo de tê-lo para si. Ela não olhou José e viu, puxa, as mãos dele prosperam no seu trabalho.
Ela olhou para José diferente. Ela olhou para José como Eva olhou o fruto em Gênesis 3:6. Ela cobiçou, ela desejou e queria para si. Ela era insistente em querer o seu desejo satisfeito. O versículo 10 diz que ela falava a José todos os dias. Não foi um dia, não foram 2 dias, foram todos os dias. Ela estava disposta a usar o seu poder para ter o que queria. Ela dava ordens a José: deita-te comigo. Não sei se foi planejado ou não, mas a circunstância onde ela lança o seu bote final era um ambiente onde não tinha ninguém na casa. Só ela e José. José não se viu com outra saída senão sair fora, correr, deixando as suas vestes. Mais uma vez o tema das vestes. Parece que onde tem veste, José se dá mal. Ou é a túnica, ou é agora com a mulher de Potifar. Mas, meus irmãos, eu acredito que essas coisas não são meras narrativas da história. Tem tantos detalhes que Moisés, movido pelo Espírito Santo, podia deixar, não é? Mas ele está chamando a nossa atenção aqui. A descrição de personagens, os temas levantados, as repetições, é para chamar a nossa atenção e ligarmos fatos. De que sim, quando os irmãos tomaram a túnica de José, quando a mulher de Potifar tomou as vestes de José, lembre-se, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Quando ela foi rejeitada, a mulher de Potifar revidou com ódio, acusando falsamente a José. Uma mulher rejeitada, com seu orgulho ferido, com poder na mão, resolve usar todo o seu poder contra o objeto do seu desejo, a saber, José. E aí, mais para frente, nós temos o carcereiro. Menos informações ainda, mas o pouco que nós sabemos dele aqui, ele mantém o padrão visto com Potifar. Tinha algo em José. José chega naquela prisão, o dia a dia da prisão começa e rapidamente esse carcereiro identifica: o Senhor está com ele. No que ele põe a mão, prospera. O Senhor está com ele. Esse cara é diferente. E por ser diferente e por responder bem ao trabalho que lhe é dado, não sei se era na confecção de artesanatos para vender na praça ali do Cairo, não é? Não sei se tinha a ver com os trabalhos para que a própria prisão rodasse. O ponto é que ele ganhou confiança e o mesmo padrão que nós vimos em Potifar se repete agora com o carcereiro. Porque o Senhor era com José, ele se torna então alguém de valor. José se torna mordomo de tudo na prisão. Lembra-se, é um programa de trainee nos vários setores do reino, meus irmãos. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, o fato é que a presença de Deus nos abençoa através de um caminho desconhecido e por vezes doloroso, mas com um propósito claro. Você precisa reconhecer isso. A presença de Deus que nós desfrutamos hoje, ela nos abençoa num caminho desconhecido, que por vezes é doloroso, mas tem um propósito claro. E a forma como nós temos que aplicar isso é entender a forma como Deus se faz presente no nosso meio hoje. Como Deus se faz presente no nosso meio hoje. Deus é onipresente, mas como Deus se faz presente de uma forma especial para nos abençoar hoje. Segura aí. Então vamos para o primeiro ponto e passar a aplicar a história, a narrativa de Gênesis 39 à nossa realidade. Deus está presente com você em todas as circunstâncias. Você já sabe disso. Mas Gênesis 39 quer que você reforce isso. Por quê? Porque nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso, e se tem algo que é sensível em termos da nossa experiência e relacionamento com o Senhor, é o senso da presença de Deus. Às vezes nos parece que Deus está em silêncio, você ouve a palavra, mas Ele não fala ao seu coração. Às vezes parece que Ele está distante, você ora e não vê respostas. Às vezes lhe parece que você está desnorteado, desorientado, sem saber qual é o próximo passo, e Deus se faz distante, e nada muda a realidade de que Deus está com você em todas as circunstâncias. Queira você alguém que experimenta isso ou não, Deus está com você. Deus está presente com você e em todas as circunstâncias. Ele está presente quando Ele está explicitamente presente na sua vida, dando evidências claras, e Ele está presente quando você está em Gênesis 37, no fundo do poço.
E Deus, e o nome de Deus se faz ausente, ele está presente. O Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Ele estava presente nas circunstâncias agradáveis. Em meio às circunstâncias agradáveis, lembre-se de que o Senhor está presente. Talvez alguns tenham mais facilidade para isso, não é? Não, quando tudo vai bem eu consigo reconhecer o Senhor. Mas é fato, meus irmãos, de que quando tudo está bem, nós temos uma tentação de esquecer o Senhor. As coisas estão bem. As coisas estão muito bem. Então, Deus, pode deixar que daqui para frente eu cuido, e tem tanta gente precisando de ajuda, eu posso até dar umas dicas. Olha, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. E na nossa prosperidade ou nas circunstâncias agradáveis, nós esquecemos do Senhor, esquecemos da boa mão do Senhor e esquecemos do propósito do Senhor, porque Ele lhe abençoa e direciona a sua vida. Não deixe que seu conforto lhe tente a autonomia perigosa. E meus irmãos, um antídoto, um recurso poderoso para que isso não aconteça, é isso aqui, ó. É essa comunidade. É o convívio nesse contexto. Onde ainda que as coisas estejam bem, parece que as coisas estão caminhando, o que você toca parece que prospera, você se sente como José. Você olha ao lado e é chamado a chorar com os que choram. Você tem evidências nessa comunidade de que o pecado segue presente e trazendo sofrimento, trazendo lamento, e você é chamado em compaixão de estender graça e lembrar de que somos todos dependentes do Senhor. E a sua prosperidade e a sua alegria também é um lembrete e um bálsamo aos que sofrem. De que no meio do seu sofrimento, Deus não lhe abandona, e nós vamos ver a importância disso. De como você que parece que está navegando e tudo que toca vira ouro, de entender que você tem um ministério importante aos que sofrem, e lembrar no sofrimento dos irmãos de que a prosperidade terrena não é a prosperidade eterna que ansiamos. Olha a riqueza que existe aqui, simplesmente de nos relacionarmos e conhecermos mais uns dos outros. O Senhor está presente em todas as circunstâncias, e circunstâncias agradáveis também nas desagradáveis. O Senhor era com José, e agora aparece no versículo 21, no contexto da prisão, nas circunstâncias desagradáveis. E são nelas que o sentimento é de abandono, muitas vezes. Então deixa eu te perguntar algo. Quando o abandono é o que sentimos em meio a circunstâncias desagradáveis, quem de fato estava com você antes? Porque Deus está lá. Então é abandono do quê? Se não dos falsos ídolos nos quais nós colocamos esperança. Quando as coisas se tornam difíceis, você tem que se questionar, uma vez que é um dado e uma realidade que cremos, o Senhor está presente nas circunstâncias agradáveis, nas desagradáveis. Quando as coisas ficam difíceis e você luta com o sentimento de abandono, deixa eu lhe perguntar, quem estava com você antes então? Porque o Senhor está lá. O Senhor está lá. Então quem lhe abandonou e virou as costas é aquele a quem você atribuiu o poder de ser o seu Deus e o seu refúgio. E Deus, na sua graça, tira esses falsos deuses, falsas esperanças, sabendo e administrando dor, para que você tenha o consolo do qual você não pode deixar de ter. Deus permite o mal, meus irmãos, para produzir aquilo que Ele ama. Deus permite sofrimento para produzir o consolo, sem o qual nós não podemos deixar de ter. O que o seu abandono revela da sua real esperança? O Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Nas agradáveis, cuidado com a autonomia, independência, que vai distanciar o seu coração do Senhor. E das desagradáveis, cuidado com a indiferença e a rebeldia ao fato de que Deus está sempre presente. Só porque a vida é dura e não acontece tudo conforme nós esperamos, isso não significa que Deus esteja contra nós, nem que seu maravilhoso plano para a nossa vida tenha sido arruinado. Ele segue firme e forte, no controle de tudo, e o plano maravilhoso vai se concretizar. Ele vai terminar o que Ele começou em nós. Esse é o plano. É você parecido com Cristo, e Ele vai terminar esse plano. Nessas circunstâncias, então, desagradáveis,
lembre-se de que não são nossas circunstâncias que nos levam a pecar ou deixar de pecar. Trata-se de uma questão de obediência e condição de coração. Por que a gente faz isso? Quando as coisas se tornam difíceis e respondemos mal, nós culpamos nossas circunstâncias. Nós culpamos pessoas. Nós não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Agora, você concorda comigo que José tinha todas as razões do mundo, entre aspas, do sistema do mundo, para viver a vida louca no Egito? Você olha agora, que finalmente eu consegui aqui um respiro, me livrei daqueles 11 malucos lá, estou aqui no Egito, a terra mais próspera deste mundo, numa posição de poder, posso tapear esse chefe, ficar com a mulher dele e viver a vida que eu mereço. Aliás, eu sou o sol, não é? Que as estrelas se curvam. Eu sou o feixe que os demais se curvam. Suas circunstâncias não são o problema. Sua condição de coração é onde está o problema. E meus irmãos, que esperança. Porque não importa se é prisão ou na casa do Potifar, o Senhor está lá para mudar o nosso coração. Deus está presente com você em todas as circunstâncias. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. A obediência não garante o favor das pessoas. Nós às vezes temos uma percepção equivocada de obediência. Não só com pessoas, mas com o próprio Deus. De que se eu obedecer, de que se eu for um bom crente, de que se eu for um bom marido, se eu for uma boa esposa, se eu for um bom pai, se eu for um bom filho, as coisas vão acontecer. E o pior é que isso não está de tudo errado. Existem bênçãos para a obediência. O problema é se nós só enxergamos isso desligados da providência do Senhor. Isso é um problema. Nós vemos que José logrou mercê perante ele, Potifar, né? E lá no carcereiro a mesma coisa, ele teve favor. Obediência não garante o favor das pessoas, mas às vezes acontece no mesmo contexto. É a forma, muitas vezes a obediência é a forma como você ganha a simpatia das pessoas. E Deus abençoa de tal maneira que você ganha o favor delas. Obediência. Obediência, responsabilidade. Era justamente isso que descreveu a igreja em Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, às vezes a gente vai rápido demais dizendo que no mundo teremos aflições, nós vamos ser perseguidos mesmo. Até Jesus foi. Mas antes de tudo tem que fazer um check-up. Às vezes a perseguição não é porque você viveu as realidades do evangelho, é que você é um chato de galochas. Não é? E aí nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões. Então, muita calma antes de dizer, é verdade, crente é assim mesmo, a gente é perseguido, é uma realidade. Mas note, você é perseguido porque você ofende pessoas ou porque o evangelho ofendeu pessoas? Tem uma diferença aqui. Tem uma diferença aqui. Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja de Atos capítulo 2, contava com a simpatia de todo o povo por causa da sua obediência. Mas lembre-se, nem toda obediência vai trazer favor de pessoas. Às vezes sim, José conseguiu o favor de Potifar, José recebeu o favor do carcereiro, mas ele não recebeu o favor da mulher de Potifar. E não recebeu o favor da mulher de Potifar porque ele foi obediente. Então ajuste suas expectativas quanto à obediência e não a meça por resultados, meça por fidelidade e o conhecimento da palavra. Então, uma vida obediente glorifica a Deus e para nós, meus irmãos, isso é suficiente. E é justamente isso que Jesus fala para nós em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa obediência glorifica a Deus, nossa obediência é uma expressão de fé, vista no caráter de Jesus, na maneira como nós caminhamos, andamos.
e glorifica a Deus. Nossa obediência glorifica a Deus. Bom, obediência não garante o favor das pessoas e ela precisa ser resultado de uma condição interna renovada. Vendido pelos irmãos, longe do favor e da proteção do seu pai, talvez ainda remoendo uma porção de coisas que ele ouviu dos seus irmãos enquanto ele estava sozinho no poço. Agora, numa posição de poder, José mantém seu compromisso firme, não levado pelas circunstâncias, mas por um coração de uma nova condição. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Jacó não ia saber, os irmãos de José não iam saber, é bem possível que nem Potifar iria saber. E se soubesse, talvez até faria vista grossa. Talvez, é o preço que ele tem que pagar para manter José prosperando o seu negócio. Mas José tem um compromisso com Deus. Não é com seu pai Jacó, não são com seus irmãos, não é com Potifar, é com Deus. Resistir ao pecado não é uma questão, meus irmãos, apenas de dizer não. Talvez você tenha enfrentado derrotas após derrotas, porque você acha que é na tua força e é dizer não. É dizer, essa é a última vez, não faço mais, eu prometo, eu juro que a partir de agora eu sou uma pessoa diferente. Apenas para colher o mesmo resultado amanhã. Porque não é uma questão apenas de dizer não, mas é de um novo coração. E isso, meus irmãos, impõe sobre nós um problema. Porque nós não temos capacidade e poder de nos dar um novo coração. Um morto não vive de novo por si mesmo. Precisa de uma força, e uma força não pequena, externa. Exige um poder externo a nós, exige uma graça externa a nós, exige uma iniciativa que não, obviamente, parte de nós, mas do Senhor, que nos transforma e nos dá um novo coração. Para quê? Não importa se seu pai está lá ou não, se seus irmãos estão lá ou não, se Potifar está lá ou não, quem está sempre lá? Deus está sempre lá. É isso que Salomão, anos mais tarde, também movido pelo Espírito Santo, encoraja o seu filho a crescer em sabedoria e como ele responde às tentações sexuais. Não é simplesmente dizer não, mas é desenvolver o temor do Senhor. Diante, meu filho, da tentação da mulher adúltera, da mulher que viola os seus votos de casamento, que despreza o seu cônjuge, diante das suas insistências investidas na intensidade da sua tentação, saiba o seguinte, Provérbios capítulo 5, 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. O caminho da maturidade não é fazer o que é certo quando tem alguém olhando, ao qual você quer ganhar favor, ao qual você quer impressionar, de quem você quer reconhecimento. O caminho da maturidade é viver com integridade, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. José personifica para nós um princípio que anos mais tarde seria escrito, mas que já se faz verdadeiro. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. Filhos aqui presente, o que você faz na ausência dos seus pais? Maridos aqui presente, o que você faz na ausência das suas esposas? Esposas aqui presente, o que você faz na ausência dos seus maridos? Pais, o que você faz na ausência dos seus filhos? Irmãos, o que você faz na ausência de outros irmãos? O que nós fazemos na ausência de olhos de pessoas? Mostra quem de fato nós tememos, porque Deus está sempre lá. Deus está sempre lá. No fim, a única defesa de José contra o pecado foi um coração que desejava agradar a Deus, mais do que experimentar prazer ou evitar a dor. Essa é a situação de José. Meus irmãos, a situação é que ele viu e estava diante de uma escolha, naquele instante, entre satisfazer a mulher de Potifar, ofendendo a Deus, ou satisfazer a Deus, ofendendo a mulher de Potifar. Você já se viu numa situação assim? Eu não estou falando necessariamente do contexto sexual, mas vamos pensar agora
em uma bifurcação em que ou você agrada a Deus, ofende pessoas, ou você ofende a Deus e agrada pessoas. E vamos complicar aqui. Evita muita dor, evita desconforto, ganha promoções, ganha prazer. Você percebe que a tentação de José não é simplesmente, olha lá que mulher bonita. Ele sabia das consequências. Ele sai correndo, deixa evidências da sua presença. Suas vestes estão nas mãos de uma mulher perversa, odiosa, que não teme a Deus e ninguém. E agora frustrada e rejeitada, pronta para a vingança. José sabia o que o aguardava. Mas ainda assim, ele temeu ao Senhor. Ele pagou o preço. José, se tivesse valorizado o seu trabalho, até mesmo seu sonho, literalmente seu sonho, não é? É agora. Eu vou me livrar de Potifar, me casar com essa mulher, e os feixes hão de se curvar diante de mim. Bom, se era de Deus, não se concretiza violando a palavra de Deus. Se é de Deus, não se concretiza violando a palavra de Deus. Ele teria aberto mão se tivesse valorizado esse trabalho, esse sonho, e ele colocaria em risco a família da promessa. Porque você sabe, José precisa chegar no segundo do escalão do Egito, para justamente guardar a família de Jacó da fome, e aquela família de 70 e tantos viraria uns milhões, de onde viria o descendente da promessa. Eu e você aqui, em termos humanos, temos esperança, porque José fugiu. Ele fugiu. E sobre tentações sexuais, meus irmãos, alguns pontos aqui, um parênteses. Tem mais coisa aqui acontecendo do que o prazer sexual, não é? Tem mais coisa aqui acontecendo do que o prazer sexual. No caso de José, essa forte pressão para manter seu trabalho, conforto, ou até mesmo a promessa. Mas o mesmo capítulo 5 de Provérbios, descreve a tentação sexual numa roupagem diferente. Não descreve a mulher adúltera nas suas capacidades sexuais ou na descrição física da mulher adúltera. Provérbios capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. A tentação não era simplesmente de alguns minutos de prazer sexual. A tentação envolvia suas palavras de lisonja, envolvia captar o orgulho do insensato, envolvia promessas de que aquela união pecaminosa poderia dar ao insensato. São as palavras que são perigosas, são as palavras da mulher de Potifar que são perigosas. Vem como ordem, ficou claro para José, ela está dando uma ordem de uma senhora para um servo, e se eu disser não, eu vou pagar um alto preço. A tentação não era simplesmente de prazer sexual. Sua tentação sexual não é simplesmente sexual. O que governa o seu coração no embrulho da tentação sexual é que a deixa tão irresistível, tão forte. E o que é? Que você precisa fazer morrer e entender que o Senhor é presente por onde quer que eu ande, Ele está comigo. A boa mão do Senhor está comigo. Em terceiro lugar, a situação pode piorar muito antes de melhorar. A situação pode piorar muito antes de melhorar. E aqui, meus irmãos, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade e pequenez. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes as coisas demoram muito. José vai passar anos no Egito antes de se tornar governador no Egito. A coisa pode piorar muito antes de melhorar. Foi das mãos dos irmãos às mãos de uma mulher poderosa e maldosa. Por quê? Por causa da injustiça. As coisas podem piorar muito antes de melhorar por causa da injustiça. Esse mundo tem muita injustiça. Esse mundo é repleto de injustiça. Nós tropeçamos em injustiças. E injustiças são ferramentas para produzir o cenário ideal para os propósitos de Deus. Foi uma injustiça o que os irmãos de José fizeram com ele. Ainda que ele seja de fato aquele jovem imaturo, aquele jovem que cantava cantava
de galo, não é? Perto dos seus irmãos, e tudo aquilo que ele demonstrava, aquela pompa, ainda que ele seja isso, foi injusto o que os irmãos fizeram com ele. Foi injusto o que a mulher de Potifar fez com ele. Ele apenas tinha um compromisso firme com Deus. Foi injusto. Mas essas injustiças estão debaixo da providência de Deus, sábia, amorosa e soberana, para colocar José na posição onde ele precisa estar para o cumprimento dos propósitos de Deus. A gente tem visto isso em Gênesis, a questão da bênção, não é? Bênção é sempre traduzida de uma forma prática, com Deus enriquecendo a família da promessa. Mas não era riqueza pela riqueza. Era riqueza que vinha acompanhada de desafios, mas era riqueza que iria garantir os cumprimentos dos propósitos de Deus. Bênção de Deus. Injustiças fazem parte, porque vai lhe posicionar justamente para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E meus irmãos, nós só dizemos isso pela fé. Porque enquanto estamos no poço, enquanto estamos no cárcere, nós não enxergamos isso. É o Senhor caminhando e nos levando para o cumprimento dos seus propósitos. Então, por causa da injustiça, a situação pode piorar muito antes de melhorar por causa de injustiças. Agora, das mãos dos irmãos, às mãos de uma mulher poderosa, maldosa, mas sempre nas mãos do Senhor. Não tem mão mais poderosa do que as mãos do Senhor. Sempre na misericórdia de Deus. O texto é muito claro, lá na prisão, no versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Eu acredito, inclusive, que nós temos evidências de ver a misericórdia de Deus, de que ele foi parar no cárcere dos prisioneiros do rei, e não executado de forma sumária. Sempre na misericórdia de Deus. Situação, conforme ela vai piorando, antes de melhorar, e atestamos injustiças, atestamos coisas que aos nossos olhos não parecem bem, lembre-se, a boa mão do Senhor se faz presente. Onde está a misericórdia de Deus? Porque ela não fugiu e não saiu de cena. Onde está? Mas pode ser que os nossos olhos foram treinados tanto em manipular as situações de acordo com a nossa razão e a nossa lógica, que não conseguimos mais ver a boa mão do Senhor. Ela não lhe deixou, o Senhor está presente. Só porque a vida é dura e não acontece tudo conforme nós esperamos, isso não significa que Deus esteja contra nós, nem que seu maravilhoso plano para a nossa vida tenha sido arruinado. Que plano é esse? Não são seus sonhos realizados, é Jesus Cristo em nós. O melhor que pode acontecer é Jesus Cristo em nós. Então considere, conforme nós nos aproximamos do fechamento, a presença do Senhor é abençoadora. Por vezes, dolorosa, mas sempre nos propósitos de Deus. Onde nós desfrutamos de uma forma especial a presença de Deus? A presença do Senhor é desfrutada de forma especial na igreja de Jesus, na comunhão dos santos. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz o seguinte: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está nos edificando, Deus está trabalhando em nós para desfrutarmos da presença do Senhor. Que é abençoadora? É abençoadora, mas por vezes dolorosa, mas sempre cumprindo os propósitos de Deus. É aqui nesse contexto onde iremos desfrutar da presença do Senhor. Na presença do Senhor, nós experimentamos então diversas circunstâncias. Experimentamos circunstâncias agradáveis na nossa comunhão. Experimentamos circunstâncias não tão desagradáveis em nossos conflitos. Mas tudo coopera para o propósito divino de nos lapidar à imagem de Cristo. E nesse trajeto, meus irmãos, ele pode oscilar muito. Tem dias que nos perguntamos, quando que eu saio desse poço? Espero que não me aguarde o cárcere do rei. Mas quando que termina essa fase? Deus sabe.
E ele nos tira quando tem ação completa. E qual é a ação completa? Sua fé madura em Cristo Jesus. Essa é a ação completa. E Jesus Cristo está nos abençoando com a sua presença. E Ele está presente, nos levando em circunstâncias agradáveis e desagradáveis, nos forjando no caráter de Cristo, usando nossa comunhão e nossos conflitos para produzir em nós aquilo que nós não podemos deixar de ter, a presença de Deus, vista na imagem de Jesus em cada um de nós. Essa é a presença abençoadora e intrigante de Deus, que por vezes se apresenta de uma forma um tanto quanto confrontadora aos nossos desejos, esperanças e anseios, mas eficaz no cumprimento do seu propósito. A boa mão estava com José. José tinha razões para apontar suas circunstâncias como causa do seu desvio, mas ele tinha um coração novo e um compromisso com o Pai, um coração com Deus. Isso o manteve firme em meio às tribulações que ele enfrentou e que nós enfrentamos. Para quê? Para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua presença em nosso meio. Nos reunimos como igreja, na certeza de que o Espírito Santo está aqui entre nós. E a Tua presença que nos abençoa, por vezes nos leva a caminhos dolorosos, por vezes nos abençoa com uma comunhão agradável, nos conflitos desagradáveis que desafiam nosso coração, nossa fé. Todos eles servem ao propósito de Deus, ao Teu propósito de nos conformar à imagem de Cristo. Que assim seja verdade, ó Deus, na vida da nossa comunidade, na história da nossa igreja, conforme aprendemos mais de Ti, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio, ainda em atitude de oração, e logo depois alguns avisos.